Olá, seja bem-vindo, esse é o Pedra Angular e nós estamos na série Assim Diz o Senhor. E nessa semana falaremos a respeito de um dos profetas maiores, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é chamado de profeta pré-exílico, ou seja, a sua mensagem foi proferida antes do povo de Judá ser levado cativo até a Babilônia. A mensagem do profeta Jeremias foi proferida entre os anos 627 e o ano 586 a.C. E no ano 586 foi o ano em que Jerusalém foi totalmente destruída, foi incendiada pelos babilônicos. Pois bem, analisando agora a vida do profeta Jeremias, Jeremias era filho de um sacerdote. A Bíblia vai dizer que ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes, ou seja, Jeremias era um levita do tronco de Arão. Por isso, o seu pai e ele, por consequência, ocupavam o ofício sacerdotal. Pois bem, analisando então o livro do profeta Jeremias ao longo dos seus 52 capítulos, eu e você vamos entender de que forma as mensagens de Jeremias foram proferidas, de que forma o profeta, ao mesmo tempo que denunciava a idolatria e a corrupção do povo de Israel, Jeremias também apontava para um futuro, apontava para uma esperança. E analisando assim, dessa forma, nós podemos iniciar fazendo uma leitura do capítulo 1, do versículo 5, quando o profeta Jeremias, o sacerdote Jeremias, que foi chamado para ser profeta, recebe então essa convocação da parte de Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Assim diz o Senhor: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. No mesmo capítulo 1, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Deus disse, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, o início do livro do profeta Jeremias revela que o profeta teria uma árdua missão. Os 40 anos de ministério do profeta Jeremias foram 4 décadas de embates, foram décadas de muita violência contra o profeta, de prisões, de açoites. E por isso, no início do ministério do profeta Jeremias, Deus já o advertiu e disse que, apesar dos pesares, ele seria com Jeremias, ele o sustentaria. Seguindo essa análise dos 52 capítulos do profeta Jeremias, do capítulo 2 até o capítulo 17, segue uma série de condenações, tanto à nação de Israel quanto às nações vizinhas. Uma série de condenações dirigidas não somente ao povo, mas também às autoridades reais e também eclesiásticas. Jeremias continua sendo boca de Deus e dizendo que o perigo viria do norte, a invasão viria do norte, fazendo um apontamento para a nação babilônica, para os caldeus, que viriam a invadir Jerusalém e toda a Judá próximo ao ano 586. Nesse momento eu quero fazer um destaque com você lá no capítulo 18, porque você sabe que aqui na Igreja Batista Alameda, o nome do nosso retiro é Casa do Oleiro. E esse tema, Casa do Oleiro, ele foi inspirado justamente no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Eu quero ler aqui alguns versículos, mais especificamente do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 18 de Jeremias. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor.
Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu lhe falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Meu irmão, minha irmã, nós observamos nesses 8 versículos o coração de Deus. Apesar das ameaças, apesar do juízo iminente que estava para se cumprir sobre Jerusalém e sobre todo o reino do sul, havia uma promessa de restauração, havia esperança, havia um chamamento de Deus para que o povo se arrependesse e buscasse a Deus e pedisse perdão, e assim Deus restauraria a nação. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, mas, analisando esse texto, eu e você podemos encontrar em Deus um desejo de nos levantar, de nos reerguer e de nos salvar. Nos demais capítulos, a partir do capítulo 19, nós vemos também apontamentos a respeito do coração de Deus. No capítulo 19, no versículo 5, Deus vai transmitir a seguinte mensagem: edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. No mesmo capítulo 19, no versículo 15, assim diz o Senhor: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Os versículos aqui lidos trazem à luz uma verdade. Muitas vezes eu e você somos consequências de atitudes que tomamos, mas que Deus nunca pediu que tomássemos. Por isso, esse texto, apesar de ter sido escrito há tanto tempo atrás, ele traz o coração de Deus, ele nos mostra, nos revela aquilo que estava no coração de Deus. E Deus vai dizer que o juízo veio porque eles foram desobedientes e tomaram caminhos os quais Deus nunca pediu que eles tomassem. Mas em meio a uma mensagem de julgamento e de destruição, o profeta Jeremias também traz uma mensagem de alívio, de refrigério e de esperança. Eu quero ler o que está escrito no capítulo 29. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. No versículo 13, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E por fim, no versículo 14, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Meu irmão, minha irmã, que palavras extraordinárias! Deus é um Deus que cumpre a sua aliança. Deus é um Deus que tem misericórdia, que derrama graça, que quer nos renovar e nos fortalecer. Mas não podemos esquecer, Deus é um Deus de aliança. Ele é tardio em irar-se, mas é um Deus justo e fiel. Por isso, a mensagem do profeta Jeremias traz esse alerta. Se por um lado Deus se revela bondoso, justo e fiel, Deus também é justo e Ele quer cumprir em nós todos os seus desígnios. E os desígnios dele são de paz, mas Ele exige também que eu e você nos mantenhamos debaixo da sua sombra, nos mantenhamos no lugar de obediência e de santidade. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações. E na semana que vem falaremos a respeito de mais um dos profetas maiores,
o profeta Ezequiel. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.